Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais essa live. Hoje, dia 14 de dezembro de 2022. Nós vamos ler Provérbios e hoje nós vamos falar sobre o poder do não, o poder de dizer não. Às vezes, um sim fácil que você dá vai te levar a dizer um não muito difícil lá na frente. Hoje, por exemplo, eu acordei 4 horas, fui dormir às praticamente 1 hora da manhã, dormi aí 3 horas, de 1 até as 4. Tudo por causa de um sim fácil que eu dei ontem. Ontem eu disse sim para ir jogar bola. Às 9h30 da noite fui jogar bola. Joguei, deitei, rolei, fiz gol. Foi divertido, mas voltei para casa até tomar banho e dormir. Já era 1 hora da manhã. E aí tive que dizer um não mais difícil, que foi o quê? Levantar da cama às 4 da manhã, 3 horas depois de ter dormido. Então, põe uma coisa na sua cabeça: dizer um sim fácil vai te levar a dizer um não muito difícil. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o poder do não, o poder de dizer não, a necessidade. Por que você precisa dizer não? Como que as pessoas que disseram não mudaram o rumo da história? Como dizer um não elegante, de forma a não ofender as pessoas? Tudo isso a gente vai falar nessa live. Então vai chegando, vai compartilhando, vai mandando um aviãozinho aqui para outras pessoas que têm dificuldade de dizer não, que querem agradar os outros todo o tempo e esquecem de agradar elas mesmas, agradar aquilo que Deus chamou elas. Vamos ler Provérbios 14 e em seguida entraremos na mensagem do não. Provérbios 14, vamos lá. Aperte os cintos, vamos começar. Vou enviar aqui o aviãozinho. Pronto, mandei aqui para algumas pessoas. Então, Provérbios 14, vamos lá. Provérbios 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Parece até aquele vídeo do pastor Cláudio Duarte, né? Aquela rios que sempre tá rolando aí. A mulher sábia edifica a sua casa. Aí ele pergunta: você é a mulher sábia? Você é um encontro de casais? Aí a mulherada: sim. Não, mas você é sábia mesmo? Levanta a mão. Aí as mulheres levantam e depois o bicho faz uma piadinha muito engraçada. Mas a verdade é que a mulher sábia, aquela que carrega a sabedoria, não só a horizontal, mas também a vertical, ela edifica a sua casa. Ela constrói, ela não destrói. Ela traz vida, ela traz amor, ela traz paz. Ela é a coroa do homem. Mas a insensata derruba a sua com as suas próprias mãos. A mulher insensata é aquela mulher tola, é a mulher que não reconhece o marido como cabeça, é a mulher que vê o casamento de uma forma disfuncional, é a mulher que coloca o seu próprio interesse acima do interesse do casal, da família. Essa é a mulher insensata que derruba a sua própria casa. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, a vara da correção, a vara criminal. A vara representa a justiça, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo,
pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração, versículo 10, conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. Se o seu coração está cheio de raiva, rancor, ódio ou amargura, a sua própria boca falará a respeito disso. Então, quem passar por você, você com o coração cheio de mágoa, o que é mágoa? Mágoa é uma má água. Você jamais conseguirá fluir rio de vida. Por quê? Porque no seu interior tem mágoa. Tem águas ruins, águas más águas. Mágoa significa má água. E essa má água não vai trazer vida para quem passar por você, quem quiser banhar no seu rio. Cada coração conhece sua própria amargura. A palavra também fala que o coração alegre formoseia o rosto. Isso é refletido no seu exterior. A casa dos ímpios será destruída. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Bom dia, Luzia. Como é que você vai? Tudo bom? Estamos lendo aqui Provérbios 14. No versículo 11 diz: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. A casa e a tenda. Aqui está falando que a casa dos ímpios ela será destruída. Olha que tremendo. Aquilo que você gastou mais energia para construir. Uma casa você precisa ter maior investimento do que uma tenda. Mas essa casa ela vai ser destruída, dependendo do tipo de pessoa que mora lá. Enquanto que a tenda, que precisa de menor energia, menor investimento, menor dinheiro, menor tempo, ela prosperará, porque é a tenda do justo. E aí, na tenda do justo, o que existe? O favor de Deus. E na casa dos ímpios, a ausência do favor de Deus. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Lembra do seguinte: a alegria ela é uma alteração do seu estado emocional. Então, por exemplo, ir jogar bola, para mim, traz alegria, altera o meu estado emocional, libera dopamina, libera endorfina. Mas a felicidade, ela é um desdobramento da identidade. A felicidade é um estado permanente, não é um estado transitório igual a alegria ou a tristeza. A tristeza é passageira. Agora, a felicidade, ela é permanente, desde que você saiba qual é a sua real identidade. E aí, pergunta é, você sabe qual é? Qual é a sua real identidade? Quem é você de verdade? Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Eu já caí em vários golpes criminais, de estelionato, de acreditar que um negócio era bom, porque era um dinheiro fácil, exatamente porque eu era inexperiente. E aqui fala, o inexperiente acredita em qualquer coisa. Teve uma situação na nossa igreja, uma vez, que acabou se tornando, se demonstrando lá na frente que era uma pirâmide financeira. E isso acabou que trouxe prejuízo para várias pessoas. O inexperiente, ele acredita em qualquer coisa. Ele é levado pela maré. Mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Ah, Diego, então você perdeu o dinheiro. Não, eu aprendi com o livro de Salomão. Eu aprendi com a sabedoria da Bíblia que dinheiro fácil, ele não existe. Então, se você é um inexperiente, você acaba entrando em tudo que te apresentam. Eu já entrei em várias coisas, já quebrei a cara em várias coisas, já aprendi várias coisas. Hoje, eu sou um homem prudente e eu examino bem todo tipo de negócio que eu vou entrar antes de qualquer coisa. Por quê? Porque o inexperiente, ele acredita em qualquer coisa e ele vai quebrar a cara. Agora, o homem prudente, ele vê bem onde ele pisa. Se o solo não for firme, ele nem entra. Ele nem entra. Bom dia, Isabel. Quanto tempo? Como é que você tá? Tô lendo aqui Provérbios, livro de Provérbios, versículo 16. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável.
Quem é irritadiço faz tolice, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinam diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Versículo 20. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Esse versículo aqui é interessante. É o famoso o cão que late não morde, né? Se você só fala que vai fazer alguma coisa, se você só fala que vai iniciar um projeto, se você só fala que ama o seu cônjuge, mas de fato você não age nesse sentido, você é comparado a esse versículo aqui. Que todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar traz a pobreza. Enquanto você continuar só falando, você não vai colher resultado nenhum na sua vida. Existe o falar, existe o agir e existe o resultado. O resultado, ele só existe com a ação. O trabalho árduo traz proveito. O trabalho árduo traz proveito. Mas, Diego, você não falou que trabalhar arduamente precisa de esforço? Precisa, você precisa se esforçar. Existe o merecimento, o não merecimento e o favor imerecido. Enquanto você viver trabalhando arduamente, você vai colher coisas boas disso. Tem proveito nisso. Agora existe um proveito muito maior quando você entra no favor de Deus. Quando você entra no favor, você entra na corrente. Você entra na corrente aérea, na corrente marítima. Você tem um impulso a mais que não vem de você. E aí você alcança resultados mais rápidos, você vai mais longe em menos tempo. E aí, onde existe esforço no trabalho árduo, agora existe o favor imerecido. Eu estou vivendo isso na minha vida. Eu decidi que de tudo que eu quero, de tudo que eu não abro mão, o primeiro é da minha esposa, eu não abro mão dessa mulher, custe o que custar. E o segundo é do favor de Deus. Eu não saio de jeito nenhum do favor de Deus. Se tem um negócio que contraria aquilo que Ele tem colocado na minha vida, no meu coração, eu recuso de cara, porque se Deus não está ali, eu sei que o favor dele não vai estar. E aí eu vou precisar de muito esforço, vou precisar de muita energia para fazer o negócio acontecer. Eu tenho uma mentoria para concurso público, né? A gente está em época de lançamento, vai ser dia 8 de janeiro. E assim, eu confesso que de fato é algo que eu acredito ser de Deus. Mas tem tido trava, tem tido empecilho, o negócio não tem acontecido. Então eu vejo que talvez o que eu tenha entrado, Deus não esteja ali. Ah, Jim, então você faz coisas que Deus muitas vezes não está assim. Tem projetos que eu levo pela minha própria força, pelo meu próprio esforço. Tem resultado, mas não é um resultado como se o favor de Deus estivesse ali, entende? Ao contrário de vender a minha casa. Quando eu decidi vender minha casa, desapegar da minha casa, morar de aluguel, eu deixei 3 empréstimos. Eu deixei de pagar 3 empréstimos. Eu quitei os empréstimos depois da venda. Eu passei a morar de aluguel. Eu mais que tripliquei, quase estou quadruplicando o patrimônio que eu tinha em menos de 2 anos. Tudo por causa de uma decisão que eu ouvi Deus falando e decidi tomar. E aí eu entrei em favor. Aí eu entrei no vento de popa, né? Que eu já falei aqui sobre isso. Quando o avião tem um vento de proa, ele tem um obstáculo. Antes que ele estava a 600 km por hora, passa a andar a 400 km, demora mais para chegar. O favor é o vento de popa, é o vento que é o vento que está no sentido do movimento do avião. E esse vento faz o avião acelerar. Então entrar no favor vai fazer muita diferença em tudo que você fizer. O trabalho árduo traz proveito. Vamos ver se essa mentoria vai trazer algum proveito. Mas uma coisa que você não pode fazer é só falar. Porque só falar não vai trazer resultado. Não vai fazer diferença nenhuma. Se você é uma pessoa teórica, você só estuda e você não pratica, você vai desenvolver algo chamado obesidade mental. Aquela pessoa que só estuda teoria, lê. Existe a obesidade física,
que é o acúmulo de comida, e a obesidade mental, que é o acúmulo de conhecimento. Você precisa colocar isso em prática. Você precisa agir para ter resultado. Se não tem resultado, não vale nada. Vai te levar à pobreza esse conhecimento. Versículo 24. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Você que está aqui na live, a gente vai falar hoje sobre o poder do não. O poder de você dizer não. A gente está lendo a palavra, se alimentando da palavra, alimentando o espírito. Eu acho que faz todo sentido você acordar e já alimentar o seu espírito. Depois alimentar a sua alma com textos, com leitura. E depois alimentar o seu físico. Que aí é treinar, fazer atividade física. Então, quando eu acordo, eu não vou direto tomar café da manhã. Primeiro eu alimento o meu espírito, é uma rotina que eu desenvolvi já há alguns anos. Depois eu alimento minha alma e, por fim, eu alimento o meu físico. Tomo café da manhã. Depois que eu treinei, inclusive. Versículo 28. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Existem dois tipos de inveja, tá? A inveja ativa e a inveja passiva. A inveja ativa todo mundo tem. É aquela inveja que você desenvolve em relação a outra pessoa ou em relação a alguma coisa. O que você precisa fazer com essa inveja? Você precisa dedicar pouco tempo para isso, ressignificar e mudar sua rota, senão você vai desenvolver a inveja passiva, que é a inveja que as pessoas têm de você. E todo tipo de energia você pode converter e canalizar para algo bom. Então, quando alguém sente inveja de você, o que você pode fazer com isso? Você pode capturar essa energia que a pessoa tem gastado na sua vida, transformar e canalizar em algo positivo. Quando você sentir inveja de algo, da mesma forma, a inveja ativa você precisa canalizar, converter, capturar e transformar, direcionar em algo positivo. Se eu vejo alguém que tem uma vida que eu invejo, eu falo, isso não é nem a sombra do que há de vir na minha vida e pronto. Eu não fico desejando o pior da pessoa. Eu rapidamente significo e vou lutar pelos objetivos. Agora, pessoas que desenvolvem inveja passiva, que tem inveja de outras pessoas, não é que elas desejam para elas. Na verdade, elas não desejam que aquela pessoa tenha uma vida melhor do que elas. Isso é muito ruim. As pessoas, elas querem te ver bem. Elas não querem te ver melhor do que elas. Olha que louco isso. Infelizmente, quando você começa a sobressair hoje do seu ciclo de amizade, você é visto como a ovelha negra. Você é visto como a pessoa que quer aparecer. Simplesmente porque ao sair daquela frequência, você expõe a incompetência de quem está lá atrás. E aquela pessoa, ela não quer te ver melhor, ela quer te ver bem, mas não quer te ver melhor que ela. Porque ver você melhor do que ela vai revelar que ela é incompetente para alcançar o resultado que você está alcançando. Olha que louco como é que é a mente, né? Como é que ela interpreta as coisas. Então você se desenvolveu esse sentimento em algum momento, você precisa ressignificar, transformar essa inveja em algo que você vai lutar para conquistar. E não que aquela pessoa tenha que se rebaixar ao seu nível. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Se você desenvolver inveja dentro do seu coração, vai apodrecer os seus ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Você quer honrar a Deus? Ame o próximo. Você quer honrar a Deus? Ame o necessitado. Amar quem não precisa ser amado, na verdade todos nós precisamos ser amados, mas amparar quem não precisa ser amparado é muito fácil. Agora, amparar aquele que ninguém dá atenção, necessitado realmente, isso é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira.
Isso foi Provérbios 14. Para quem não sabe, a gente está lendo todo o livro de Provérbios nesse mês de dezembro, até o dia 31, às 5h38 da manhã. A gente vai ler a palavra, vai se alimentar da palavra, vai se alimentar espiritualmente. E aí você faz o que você quiser com essa palavra durante a sua vida. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho muito importante, foi um divisor de águas na minha vida. O poder do não. O poder de você dizer não. Como que o não de pessoas mudaram a história, o rumo da história. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou aqui hoje porque eu disse um sim ontem e esse sim simples, fácil, me deixou na mão. Eu tive que dizer um não hoje muito difícil. Eu fui dormir 1h da manhã, me acordei 4 horas para poder estar aqui com vocês, honrar o meu compromisso. Então, às vezes, um sim fácil que você dá vai te levar a dizer um não muito difícil. Às vezes, as pessoas entraram no matrimônio, no casamento, porque disseram um sim simples, mas sem conhecer aquela pessoa, hoje estão lidando com um casamento que é o pesadelo e tá difícil dizer um não. E é difícil, né? Então, sim fácil vai te levar a dizer um não difícil. Eu quero começar falando uma frase que eu vi, eu achei muito interessante, que metade dos problemas que nós enfrentamos está relacionado com o sim depressa que nós dissemos, está mais relacionado ao sim depressa do que o não cedo bastante. É mais ou menos assim a frase. Metade dos problemas da vida decorre de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo bastante. Então você se coloca em problemas por muitas vezes dizer sim rapidamente e não dizer não cedo bastante. Muitas vezes o seu não vai evitar você de entrar em problemas financeiros, vai evitar você de entrar em problemas familiares, problemas com sua mulher, com seu cônjuge. Quando você diz não ao seu filho, e muitas das vezes você vai lá na frente colher frutos positivos disso aí. Você vai evitar problemas de um sim fácil. Muitas vezes atender a necessidade dele ali naquela hora é muito mais fácil do que dizer um não. Dizer um não para uma criança, ainda mais para uma criança insistente, uma criança tipo a minha filha Amanda. Dizer um não para ela é muito mais difícil do que dizer um sim. Mas se eu digo sim para ela, sempre, eu vou estar criando um problema gigantesco lá na frente. Então dizer um não agora é muito melhor do que adiar esse não lá na frente. E aí eu quero começar dizendo sobre o não interno e o não externo. O primeiro não que você precisa dar é o não para você mesmo. É o não para suas vontades. É o não para o seu desejo cerebral, para sua dopamina diária que seu corpo tanto necessita. Acordar hoje foi um não que eu disse para a preguiça. Então eu disse não para o mendigo. Mandei ele para fora da minha casa e eu tô aqui. Dormi 3 horas essa noite, mas eu disse um não. Você só vai conseguir dizer um não para outras pessoas desde que você consiga dizer um não para você mesmo. Rosa Parks foi o símbolo do movimento em defesa dos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. Em 1950, ela entrou num ônibus público, coletivo público, e naquela época existia uma diferença onde os brancos sentavam do lado e os negros sentavam do outro lado do ônibus. Rosa Parks, ela marcou a história daquele povo. Ela fomentou, ela acelerou o movimento contra o racismo. Por quê? Porque ela disse um não interno. Ela não aceitava aquela diferença entre negros e brancos, aquela discriminação, aquele preconceito, os direitos dos negros inferiores aos direitos dos brancos. Ela não aceitou isso internamente e externamente. Naquele dia, ela expôs, ela externalizou o não dela. O homem branco veio querer sentar no banco, no assento dos brancos, e ela não se levantou, ela se recusou, e aquilo fez com que ela fosse presa, e com consequência disso ela virou um símbolo do movimento em defesa dos direitos civis dos Estados Unidos. Martin Luther King foi visitar ela na cadeia, inclusive. Isso só acelerou o movimento de liberdade e igualdade entre os negros e os brancos. Então, dizer um não começa em você negar a si mesmo, dizer um não para você mesmo, e depois, quando você internaliza esse não, é que você é capaz de dizer um não lá para fora. E dizer não externamente, ele tem o poder
de mudar a história, de mudar o rumo da história, igual a história de Rosa Parks. Cristo, certa vez ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer ser seguidor de Cristo, você precisa negar a si mesmo. O primeiro passo para você dizer não é negar a si mesmo. Você precisa dizer não a si mesmo. Depois disso, o não externo é muito mais fácil, é muito mais simples. Você dizer não para fora quando você já disse não internamente. Pegou? Pegou? Rosa Parks foi um símbolo, ela marcou o movimento e a partir daí o movimento acelerou e aí Martin Luther King entrou em cena e hoje a gente colhe frutos do não que ela deu lá atrás. Às vezes o seu sim que você diz todo dia está adiando um propósito que Deus deu para você. Você precisa externalizar o não. Mas Diego, é muito difícil dizer não. Eu sei que você tem essa necessidade de aprovação, que você tem essa necessidade de pertencer a um grupo. Eu já tive isso. O ser humano, por natureza, ele quer se pertencer a uma tribo. Ele quer se achar pertencente a uma tribo. Se você olhar no contexto que a gente se encontra social, você vai ver vários grupos que se identificam entre si. Teve a época do... Tem grupo de todo tipo, tem movimento de todo tipo. LGBT é um movimento que pessoas se identificam e querem fazer parte daquilo. Tem o movimento dos machistas. Homens se sentem melhores com homens machistas. Tem vários movimentos e isso traz a sensação de pertencimento. Qual é o problema disso aí? Quando você se preocupa demais com a aprovação dos outros, você está deixando de se preocupar com a aprovação de quem é mais importante, a aprovação do Senhor na sua vida. Quando você diz sim para todo mundo, isso só mostra o grau de necessidade de aprovação que você tem. Eu já fui uma pessoa assim. Eu sempre quis ser o cara agradável, que agrada todo mundo. Sempre fui aquele tipo de pessoa que não quer gerar desconforto. Até que chegou um dia que eu falei, não. Se Cristo não agradou todo mundo, quem sou eu para agradar todo mundo? Eu preciso dizer não. Primeiro para mim, depois para as pessoas. O que você vai entender aqui hoje é que você não precisa ser deselegante. Você não precisa ser uma pessoa arrogante. Você vai aprender a dizer um não de forma elegante. E um não que vai trazer uma liberdade para você que você vai ficar assombrado. Você precisa aprender a dizer não. Mas Diego, eu vou frustrar meu pai. Você precisa frustrar seus pais. Se você diz sim para todas as escolhas que seu pai coloca e impõe na sua vida, você não tem liberdade. É seu pai que escolhe a esposa que você casa. É o seu pai que escolhe a casa onde você vai morar. É o seu pai que escolhe a faculdade que você vai fazer. Até quando você vai viver assim? Você precisa entender o seguinte: o não, ele é libertador. E toda vez que você diz sim para tudo, você está dizendo não para o seu propósito. Existe um propósito de Deus na sua vida. Se você é do tipo de pessoa que diz sim para todo mundo, você está dizendo não para Deus. Simples assim. E dizer não para Deus vai fazer sua vida ser muito mais desgastante, vai fazer sua vida ser muito mais dispendiosa. Você não vai entrar no favor, que a gente leu agora há pouco em Provérbios. O não sincero, ele vale muito mais que o sim fingido. Se você diz sim para tudo, certeza que você diz isso contrariando o seu coração, que você diz isso de forma fingida. E dizer isso de forma fingida vai te levar a frustrações, tanto pessoal quanto frustrações em terceiros. Eu lembro que uma vez a gente sempre se reunia na casa do meu pai, né, todos os domingos. E depois, com o tempo, eu casei e foi ficando mais difícil ir lá na casa dele, ele morava na Ceilândia. E aí ele sempre insistia, e aí, vocês vão vir domingo e tal? E eu, para não gerar um desconforto de dizer não, eu falava sim, pai, mas era um sim fingido, porque eu sabia que não ia dar para ir. Olha que doideira. Só que esse sim fingido, ele causava muito mais estrago do que simplesmente se eu dissesse não, pai, não vai dar para ir e pronto. Então eu dizia sim e não aparecia, em vez de dizer não e pronto, ele não criava expectativa de eu aparecer lá naquele domingo. O sim fingido, ele vai causar mais estrago do que o não verdadeiro. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Peter Drucker,
Quem sabe quem é Peter Drucker? Peter Drucker foi o pai da administração, é considerado o pai da administração, da gestão moderna. Certa vez ele recebeu um convite de um professor renomado, professor que é referência no estudo do flow, que é o estado de fluxo, né? O estado emocional que a pessoa se encontra de alta produtividade. E ele, de forma não elegante, ele simplesmente recusou. E a frase dele é a seguinte: aprendi que a produtividade está em não fazer nada que ajude o trabalho dos outros e dedicar todo o meu tempo a fazer aquilo que o bom Deus nos criou para fazer e fazê-lo bem. Então Peter Drucker, ele descobriu que a produtividade está em não fazer aquilo que os outros pedem, mas dedicar todo o tempo, toda a energia dele a cumprir aquilo que o bom Deus o criou para fazer e fazê-lo bem. É claro que você dar uma resposta dessa, ela pode gerar um desconforto. Peter Drucker, ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí. E eu não discordo muito dele, não. Mas existe uma elegância, existe uma forma de você falar que não precisa ser desagradável. Existe uma forma de você falar que vai cumprir o que está no seu coração e vai deixar o seu relacionamento com essa pessoa ainda vivo. Então saiba dizer não. Como que eu devo dizer um não elegante? Separei alguns pontos aqui. Como dizer não com elegância? Primeiro, você precisa entender que o não que você dá a uma pessoa, você não está negando a pessoa, você está negando a proposta ou o pedido dela. E quando você nega a proposta, às vezes é um sim ao propósito. Existe uma diferença entre proposta e propósito. Siga propósito e não proposta. Muitas vezes a proposta que lhe é apresentada é algo que não tem nada a ver com o seu propósito. E aí é a hora de você recusar mesmo. Quando você recusa uma proposta, o que você tem que ter em mente, e a pessoa, se não tiver, você esclarece, é que você está negando a proposta dela e não negando o seu relacionamento com ela. Isso aí vai facilitar saber lidar com essa diferença entre negar a proposta e negar a pessoa, faz todo sentido na hora de você dizer o não. O sim sempre traz uma perda relacionada. O sim sempre vai trazer uma perda relacionada. Qual é o que você está disposto a comprar em troca do seu sim? Eu viajei ano passado para Gramado, e lá em Gramado a gente foi no Snowland, né? Que é o lugar lá onde tem o gelo indoor, top. Só que quando a gente chegou lá, a gente já foi abordado por um agente de vendedor pacote de viagem, turismo, agente de turismo. E aí eles levam você para aquela salinha com a promessa de te dar um chocolate, de te dar não sei o quê. E eu já tinha desenvolvido essa habilidade de dizer não, elegantemente. E a mulher começou a falar, as diárias vão ser assim, se você comprar esse pacote, tal. Só que nosso interesse lá era somente o chocolate. Era somente o chocolate. E a mulher começou a falar, deu 10 minutos e não terminava, deu 15. Se eu deixasse aquela mulher falar, a gente ia perder todo o passeio no Snowland, vendo uma apresentação de marketing, de pacote. O que eu fiz? Eu levantei a minha voz, elegantemente, pedi licença e falei: moça, vou ser sincero com você, estamos aqui somente pelo chocolate. Eu não quero ser arrogante e nem perder o seu tempo, mas eu preciso te dizer, a gente veio aqui para curtir em família, a gente não quer gastar mais do que 20 minutos aqui com a apresentação sua. A gente não vai comprar, a gente já tinha comprado um pacote de viagem. Então eu expliquei para ela e ela simplesmente: é isso? Então tudo bem. Chamou a outra mulher, deu o chocolate, pronto, acabou. Conseguimos o nosso objetivo. A gente fez o que precisava fazer. Falei o não de forma simples, elegante e resolvemos a situação. Agora, às vezes o seu medo de dizer não, o seu medo de desagradar, o seu medo o que as pessoas vão pensar de mim, vai te levar a ficar 1 hora sentado ouvindo uma coisa que você não quer ouvir, perder tempo de uma coisa que você poderia estar desfrutando. Então entenda o seguinte: saiba dizer não, aprenda a forma de dizer não, de forma elegante, de forma não arrogante, de forma que também não vai ser desagradável para o contexto que você se encontra. O que você está disposto a comprar, a trocar pelo seu sim? Toda vez que você diz sim a alguma coisa, você vai perder um compromisso ou você vai deixar de priorizar outra coisa. Então, será que vale a pena dizer sim para isso? Quando você diz não, você troca popularidade por respeito.
Você deixa de ser uma pessoa popular, uma pessoa desejada, mas em troca disso vem o respeito. Vem o respeito. Se você é o tipo de pessoa que aceita toda imposição do seu chefe, tudo aquilo que vem lá de cima você aceita e quer fazer para agradar, você nunca vai alcançar o respeito. Quando você diz não para algumas coisas, você está priorizando outras. E quando você prioriza outras, você alcança dignidade e respeito. Dignidade e respeito. Fala, Jackson. Jackson. Beleza, irmão? Tranquilo. Então vamos lá. O repertório do não, entre aspas, né? Elegante. Ser seletivo nos compromissos assumidos. Qual o compromisso que você vai priorizar? Diga não para os outros e diga sim para esse compromisso que faz sentido para você. A pausa embaraçosa. Muitas vezes, você simplesmente em pausar durante um pedido, uma proposta que lhe é apresentada, já vai induzir o não na cabeça da pessoa. Então, às vezes você nem precisa dizer, nem precisa externalizar o seu não. Mas se você simplesmente se silencia, faz uma pausa, uma respiração, você já traz uma indução de que aquela resposta é um não. E isso já pode resolver a sua situação. O não suave. O não suave é aquele não com uma apaziguador. Então você diz não para a pessoa, mas em contrapartida você já vem com uma negação, uma adversidade. Você fala, eu não aceito isso, mas se for feito de tais formas, é possível que eu consiga aceitar os termos do acordo. Quando você vai fechar um acordo, você pode muito bem usar esse não suave. Isso aqui eu não aceito, mas... Então sempre vem a conjunção adversativa. Dessa forma aqui a gente pode fazer e isso pode dar certo. Diego, você precisa criar todo o projeto da estrutura do lançamento. Não, eu não tenho tempo para isso, mas eu posso ajudar a pessoa a organizar isso, isso e isso. Então seu não suave, ele vai te colocar numa posição de dizer não, mas de forma a não desagradar, ou uma forma de não criar inimizades no contexto que você se encontra. O não reflexivo é uma pergunta. Quando alguém te propõe alguma coisa, você pode imediatamente rebater com outra pergunta. E rebater pedidos, rebater perguntas, rebater a necessidade dos outros com perguntas é uma forma assombrosa. É uma forma assombrosa de você fazer um não reflexivo. A pessoa vai refletir, vai começar a abrir a mente dela para novas possibilidades, em vez daquilo que ela está te pedindo apenas. Quando você faz uma pergunta, você coloca a pressão na outra pessoa, e essa pessoa é que vai ser a responsável por entregar algo para você. Então, se alguém vier com uma cobrança, ou seu pai, ou qualquer pessoa que for, joga uma pergunta, responde com uma pergunta. Você vai ter tempo de responder depois, e você joga a pressão na outra pessoa. O humor é uma forma de você dar um não elegante, você descontrair o ambiente com o humor. Às vezes uma brincadeira, sem ser uma brincadeira pornográfica, uma brincadeira erótica, mas o humor ela faz parte disso aí. E é isso. O repertório do não elegante. Ser seletivo nos compromissos, quem está anotando. A pausa embaraçosa, você dá uma pausada. O não suave, o não seguido do mais. O não reflexivo, que é uma pergunta. E o humor, lidar isso de forma humor. Para a gente finalizar, tem uma tarefa para você. Você que está com dificuldade de dizer não para as pessoas com essa necessidade de aprovação, a tarefa que eu tenho para você é selecionar 5 pessoas. As 5 pessoas que você tem mais dificuldade de dizer não, de você confrontar. Para essas 5 pessoas, hoje, você vai confrontá-las e você vai desagradá-las. Desagradá-las como? Dizendo não de forma elegante. Então, hoje, você vai procurar essas pessoas, você vai se libertar disso, você vai se libertar dessa necessidade de aprovação, você vai se colocar numa situação desconfortável, isso é desconfortável, mas isso é necessário. Isso é necessário porque isso é libertador. Toda vez que você diz não para as pessoas, para propostas, você diz sim para o seu propósito. Então, essa é a tarefa de hoje. Meu nome é Diego Fagundes, a gente vai estar junto aí até o final do ano. Eu vou aproveitar que eu já acordei, não vou voltar para a cama, eu dormi 3 horas, meu corpo ele quer descansar, mas eu digo não, então é um não interno e eu vou treinar agora. O meu brother, Gui, tô chegando aí, viu? Se prepara, que hoje tu vai sair da fisioterapia, meu irmão. Hoje você vai treinar de verdade.
Deus abençoe, tamo junto. Grande abraço. Finalizando a transmissão, Jackson, bom dia, meu irmão. Vamos pra cima. Fechando a transmissão, né?